Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 12 a 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 12 em diante. Eu estarei lendo e os irmãos estejam ouvindo atentamente a leitura da palavra do nosso Deus, que diz assim: Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive contudo tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, diante da sua santa e poderosa palavra, pedimos que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ilumine neste momento, que o Teu Espírito ajude-nos a compreender, entender e expor a Tua palavra com fidelidade, que ela penetre em nossos corações para que possamos praticá-la. Dá-nos, Senhor, hoje uma palavra de encorajamento. É o que pedimos em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, muito embora nós sejamos, já creio que a maioria aqui somos crentes, cristãos, somos regenerados, somos justificados, um dia seremos glorificados. Mas enquanto estamos aqui nessa terra, nós passamos por adversidades, passamos por alguns problemas. Não sei como está a sua vida hoje, talvez você esteja neste momento passando por alguma dificuldade, ou já passou, ou vai passar no futuro. Nós temos problemas familiares, às vezes temos problemas na igreja, temos problemas espirituais, psicológicos, adversidades, problemas financeiros, e N problemas nós temos na nossa vida. A questão é como lidar com isso. Qual é a maneira bíblica de lidar com essas questões que nos entristecem, que nos causam dores muitas vezes. E é isso que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Quando você vê o Antigo Testamento, você percebe que tem homens de Deus. Por exemplo, Hebreus 11 fala dos heróis da fé, homens que temeram a Deus, homens e mulheres, homens que fizeram a história, mas que muitos passaram por dificuldades, muitos foram martirizados, foram mortos. Quando você vai no Novo Testamento não é diferente, todos os apóstolos, eles foram martirizados, eles sofreram, passaram por dificuldades, perseguições, lutas, provações. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele disse: olha, eu passei por dificuldades, problemas, vocês também passarão por tribulações. O apóstolo Paulo também não foi diferente. O apóstolo Paulo, ele diz que ele sofreu, aqui na segunda carta aos Coríntios, por exemplo, ele diz que ele sofreu fome muitas vezes, frio muitas vezes, ele foi apedrejado, tido como morto, foi preso muitas vezes. O apóstolo Paulo, quando chegava nas cidades para pregar o evangelho, ele não procurava o hotel, ele procurava logo a prisão, porque era certamente onde ele passaria a noite. Ele sofreu muitas prisões e açoitamentos e tantas adversidades. Mas o pior problema da vida do apóstolo Paulo, a maior dificuldade de toda a sua vida, está aqui neste capítulo 2, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. O apóstolo Paulo passou por tribulações físicas durante toda a sua vida, os seus 30 anos de ministério pelo menos, mas o pior problema da sua vida foi um problema sentimental, um problema psicológico que ele passa aqui escrevendo essa carta, a ponto dele fazer algo que não deveria ser feito.
O apóstolo, a igreja estava bem, o seu ministério estava bem, mas o apóstolo não estava bem. O seu coração estava intranquilo, ele não estava em paz. O texto diz aqui no versículo 12: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. A igreja estava bem. O texto aqui diz que quando ele chegou para pregar o evangelho em Troade, Paulo em suas viagens missionárias, e aqui em Troade, o Espírito de Deus abre o coração das pessoas e as pessoas começam a converter, as pessoas começam a crer em Jesus, e ali é plantada uma igreja, ali nasce uma igreja, a igreja começa a florescer, a igreja começa a desenvolver, e estava bem, mas o coração do apóstolo não estava bem. Ele estava intranquilo, ele estava triste, pesaroso no seu coração. Muitas vezes a igreja está bem, mas o pastor não está bem, ou o conselho, ou alguém, ou você não está bem. E foi exatamente aqui o que aconteceu com o apóstolo Paulo. E por quê? O texto diz aqui que ele não encontrou o seu irmão Tito. Acontece que o apóstolo Paulo estava esperando uma carta de Tito. Ele havia escrito uma carta à igreja de Corinto e ele guardava essa carta. Enquanto a carta não chegava, ele estava intranquilo, ele estava pesaroso, ele estava triste. E porque a igreja de Corinto havia feito algo que havia entristecido o coração do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo escreve uma carta para que Tito traga de volta a resposta, o que aquela igreja haveria decidido. A questão é que haviam entrado falsos mestres na igreja de Corinto, e esses falsos mestres, antes deles destruírem a igreja, contaminarem a igreja, eles primeiramente, eles contaminam e tragam difamação ao apóstolo, o líder da igreja. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles começaram a acusar falsamente o apóstolo Paulo. Começaram a dizer que o apóstolo Paulo era um mentiroso, que os seus milagres não eram verdadeiros, que as conversões, as igrejas que ele plantava não eram verdadeiras, que ele estava na igreja de Corinto apenas por interesses financeiros ou por interesses das mulheres de Corinto. Também dizia que ele intelectualmente não estava no nível dos intelectuais ali de Corinto, da Grécia. Ele não era culturalmente do nível deles, a sua pregação era fraca e a sua aparência não era boa. Então começaram a acusar falsamente o apóstolo Paulo dessas acusações, mas o pior é que a igreja acreditou. E a igreja então preferiu acreditar nos falsos mestres do que acreditar no apóstolo. E isso sangrou o seu coração, isso lhe trouxe uma tristeza muito grande, a ponto dele deixar uma igreja em plantação, uma igreja em desenvolvimento, e partiu para a Macedônia. O apóstolo Paulo fez coisas gloriosas. Ele foi o grande apóstolo, o maior dos apóstolos, ele foi o maior dos teólogos, ele foi o maior dos missionários, fez muitas coisas gloriosas, mas está aqui uma coisa não gloriosa que ele fez. Ele deixou a igreja e foi para Macedônia para encontrar Tito, que ele queria saber dessa carta. Era a sua reputação que estava em jogo, era a verdade que estava em jogo, se ele era falso ou verdadeiro. A sua reputação, a sua dignidade, a sua honestidade, a sua integridade é que estava em jogo, se ele era falso ou não. Enquanto isso não acontecia, ele abandona essa igreja e vai encontrar o seu irmão Tito. Essa carta nós não a temos, os teólogos dizem que é a carta número 0, ou seja, antes de Corinto. Ela não foi canonizada porque Deus assim não o quis, né? Não era o propósito de Deus. Ela tinha uma finalidade exclusiva de resolver essa questão pontual. Era uma carta que chamam de carta severa, uma carta dura, pesarosa. Então essa carta era direta para que eles escolhessem o que eles decidiriam, qual líderes eles iriam escolher. Enquanto essa carta não chegava, o apóstolo Paulo estava muito triste, depressivo, mas graças a Deus trouxe resposta logo em seguida. Mas nós também não sabemos exatamente o porquê eles fizeram o que fizeram, porque a igreja de Corinto tomou essa decisão. A igreja de Corinto era uma igreja muito contaminada, talvez pela sociedade, porque a sociedade de Corinto era uma sociedade contaminada.
Quando você lê a carta de Coríntios, você vê que é uma igreja muito complicada. A primeira carta de Coríntios revela um pouco dos problemas que existiam dentro da igreja dos irmãos. O capítulo 1 a 5 fala de uma questão de divisão dentro da igreja. Uns se diziam de Paulo, outros de Corinto, outros de Cristo. O capítulo 5 fala um problema de incesto que existia dentro da igreja, entre os crentes. O capítulo 6 fala de uma questão de litígio, um irmão levando contra o outro no tribunal secular. Os capítulos 7 em diante fala de questão de idolatria e sexualidade, tudo isso entre irmãos dentro da igreja. O capítulo 11 fala sobre questão do véu, da Santa Ceia, e os capítulos 12, 13 e 14 falam de uma confusão que eles faziam, a questão dos dons. Então o apóstolo Paulo vira a lista de dons e diz que o mais importante dos dons não era o de línguas, mas era o dom do amor. Então ele escreve o capítulo 13 para falar sobre isso. E por fim, o capítulo 15, ele fala de uma questão teológica que tinha na igreja, com confusões a respeito da ressurreição. Talvez essa má influência da cidade de Corinto, talvez o mundanismo de Corinto havia entrado na igreja de Corinto, por isso ela tinha tantos problemas, muito embora eles fossem os santos, escolhidos e salvos pelo Senhor, e o apóstolo Paulo amava aquela igreja. Talvez essa fosse a grande questão que tanto doeu em seu coração, é porque ele amava profundamente aquela igreja. Mas aquela igreja fez o que fez, talvez pela contaminação da cidade. A cidade de Corinto era uma cidade muito corrompida, era uma cidade perversa. A igreja de Corinto era campeã em muitas questões. Eles eram abastados financeiramente, por causa do seu comércio exterior. Era uma cidade também campeã nos jogos. Eles tinham os jogos istmicos, que era tão importante quanto os jogos de Atenas, que nós temos até hoje, os jogos olímpicos. Eles eram campeões na filosofia. A filosofia de Corinto não era tão boa quanto a de Atenas também, mas eles eram campeões também na imoralidade. O templo de Deus, Afrodite, chegou a ter até 1000 prostitutas, e as pessoas então iam até esses templos, tinham relações com essas mulheres que eles acreditavam ter prosperidade, serem abençoados, as suas famílias ou o seu negócio com isso. E a cidade de Corinto então era tão perversa que na época do apóstolo Paulo criou-se um verbo chamado corintianizar. Então na época do apóstolo Paulo, quando você chamava uma pessoa, você é um corinto, você é um corintiano, era um grande palavrão, era um insulto para eles. Hoje não, hoje é um elogio, mas na época do apóstolo Paulo não era. Porque a cidade era muito devassa, era pervertida, e talvez essa influência negativa trouxe isso para dentro da igreja, esse mundanismo, e a igreja fez o que fez. Então o apóstolo Paulo está aqui no seu pior momento da sua vida. Mas de repente, no versículo 14, parece que tem um espaço em branco. Na minha Bíblia pelo menos tem, mas parece que falta algo, parece que falta outro versículo, outro texto aqui. O apóstolo Paulo, ele passa do pior momento da sua vida, e agora ele, numa explosão de alegria e agradecimento a Deus, ele diz: graças a Deus que o Senhor sempre nos conduz em triunfo. Ou seja, ele passa do momento triste, pesaroso, de tristeza, depressão, para um momento de glória, alegria e euforia, e diz: graças a Deus que o Senhor sempre nos conduz em triunfo. Graças a Deus, com Cristo nós somos mais que vitoriosos. O texto diz lá: nós somos super vitoriosos. E aqui está a primeira lição. O apóstolo Paulo está nos ensinando que diante das adversidades dessa vida, diante dos problemas que nós passamos e passaremos, nós temos que tirar o foco deste mundo, tirar o foco desses problemas, dessas situações que realmente podem ser tristes, sim, mas devemos mudar o foco e olhar para cima. E olhar para o autor e o consumador da nossa fé. Olhar para Cristo, que com Ele nós somos mais que vitoriosos. Ele venceu o mal por nós. Ele venceu o inferno por nós. Então nós temos que nos alegrar e agradecer e dizer graças a Deus. Apesar das adversidades, dos problemas, das tristezas, o Senhor venceu por nós. Nós somos mais que vitoriosos, porque Ele sempre nos conduz em triunfo. O apóstolo Paulo, ele gostava muito de figuras de linguagem. Ele falava em ilustrações, figuras, assim como Jesus Cristo gostava de falar por parábolas, o apóstolo Paulo gostava de figuras. E aqui ele coloca uma figura para que a igreja de Corinto e nós hoje possamos compreender o que significa a profundidade dessa questão do levar-nos sempre em triunfo, o que significa triunfo. Muito bem? Triunfo era um termo militar na época do apóstolo Paulo,
do exército romano. Então, uma pessoa, para conseguir um triunfo, era uma grande honra, uma grande homenagem, que uma pessoa recebia das mãos direto do imperador, de César. E para ele conseguir esse prêmio, precisava ser algo inusitado, alguma coisa especial, algo que não aconteceria talvez uma vez na vida. Talvez o apóstolo Paulo nunca tenha visto, talvez no máximo uma vez na vida. Alguém poderia ver uma atração como essa. Então a pessoa, para receber esse título, ele recebia uma parada nas ruas de Roma. Então pessoas de todas as cidades vinham à capital do Império Romano e havia uma passeata na rua, uma carruagem, e lá então ele recebia esse triunfo. Lá ele recebia era chamada parada triunfal. Então, para a pessoa receber esse triunfo, ele primeiramente precisava ser um general do exército romano. Ele precisava também ganhar uma guerra internacional, não apenas uma guerra civil. Ele tinha que ampliar o território do Império Romano. Eles conquistavam aquele país, o país agora é agregado ao Império Romano, se tornando maior ainda. Os seus despojos também eram para ser agregados ao Império Romano. O Império Romano se tornava mais rico ainda. E essa guerra deveria ser dissipada completamente, né? Deveria ter a paz romana. E então eles iam até as ruas de Roma, receber das mãos do próprio imperador, do César, e vinha numa parada na rua principal, até chegar lá no Capitólio, lá no final, onde ele encontraria com César e receberia essa grande homenagem tão esperada. Então nessa passeata era organizada mais ou menos assim. Primeiramente ia o Senado romano, os políticos sempre vão na frente, né? Não fazem muito, mas estão sempre ali na frente. Então, depois dos políticos ia um touro branco, lá na frente, no Capitólio, ele seria sacrificado para os deuses romanos. Logo atrás iam os músicos, cantando, dançando e tocando, para eles e toda a multidão. Atrás iam as floristas, e as floristas forravam o chão ficava um tapete colorido de flores. A multidão também jogavam guirlandas e jogavam também buquês de flores, aquilo ficava um perfume e forrado de flores. Logo atrás iam sacerdotes com incenso, e aquilo também exalava um perfume para eles. Atrás então iam os soldados com despojos que haviam conquistado na guerra, e por trás deles então iam os soldados derrotados, aqueles soldados que haviam perdido a guerra, e o fim deles era breve. Logo depois, no finalzinho daquela passeata, eles seriam executados na frente da população e na frente de César. A vida deles era bastante curta ali naquele momento. E por fim vinha a carreata, vinha a charrete, a bina do imperador junto com a sua família, que era homenageado por toda a multidão, por toda a população. E por trás deles então vinham os soldados vitoriosos, gritando triunfo, triunfo. Ou seja, era uma grande euforia, era uma grande festa, era algo inusitado, algo esplendoroso que não acontecia, e essa era a homenagem. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele está dizendo aqui, nessa figura de linguagem dele, é que Jesus Cristo é o nosso general. Jesus Cristo venceu a guerra por nós. Jesus Cristo venceu o diabo, venceu o mal, venceu o mundo, venceu o inferno por nós. E nós somos a sua família, Ele está nos levando. Ou seja, enquanto nós estamos aqui nessa terra, enquanto estamos aqui neste mundo, nós estamos encaminhados, estamos numa parada triunfal, aguardando até chegarmos na Jerusalém Celestial, lá onde no novo céu e nova terra, nós receberemos a coroa da vida do próprio Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha meus irmãos, apesar das dificuldades, apesar das lutas, dos sabores dessa vida, nós temos que lembrar desse triunfo, lembrar que nós estamos hoje em marcha triunfal, eu e você, caminhando para Jerusalém Celestial, e nada mais importa. Nós temos batalhas, mas o Senhor venceu a guerra por nós. Ele venceu o diabo, o inferno, e nos deu a vida eterna. Isso é motivo de alegria, isso é a nossa grande motivação, esse é o nosso grande privilégio. Portanto, nada pode roubar a sua alegria. Nada. Só o pecado pode roubar a sua alegria. Nada mais pode. Porque com Cristo nós somos mais que vitoriosos, porque Ele sempre nos conduz em triunfo. Mas o apóstolo Paulo, ele vai mais adiante aqui, ele vai mais profundo. Ele diz em segundo lugar aqui, que eu e você somos o bom perfume de Cristo. Olha o que ele diz aqui no final do versículo 14.
e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O conhecimento aqui é o conhecer Deus, é o conhecer Jesus, é a conversão, a regeneração, o novo nascimento. Versículo 15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? O apóstolo Paulo, ainda na sua figura de linguagem, lembra que eu disse que as floristas jogavam flores e o chão ficava forrado de flores, e a multidão jogava guirlandas, jogava buquês, e os sacerdotes também iam com o seu incenso, e era um perfume muito especial, um perfume muito bom, vindo das pétalas esmagadas pelos cavalos e pelas pessoas ali, os soldados, e também aquele perfume que exalava do incenso também, aquilo trazia um bom perfume. Então as pessoas ali sentiam um bom perfume, então aquele perfume tinha cheiro de vida para a vida. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que quando eu e você pregamos o Evangelho, quando anunciamos as boas novas do Evangelho, quando testemunhamos de Cristo, quando cumprimos o ID de levar o Evangelho até o fim dos lugares, até o mundo, nós estamos exalando o bom perfume de Cristo. Quando ele diz aqui que em todo lugar manifesta a fragrância do seu conhecimento. Ou seja, quando eu e você pregamos o Evangelho, nós estamos exalando o bom perfume de Cristo. E aqui é o segundo privilégio que ele diz aqui. Ele diz: apesar das dificuldades, das adversidades, nós devemos dizer graças a Deus que eu e você somos o bom perfume de Cristo. Graças a Deus nós temos o privilégio de levar o Evangelho, de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas do Evangelho. Isso é um grande privilégio. Deus não deu esse privilégio nem aos anjos, diz Pedro, o apóstolo, mas Ele deu a você e a mim. Quando nós cumprimos o ID do Senhor, o grande mandamento de fazer discípulos, seja a nossa Jerusalém, pregando aqui em Santo Amaro, em São Paulo, seja na Judéia, no Brasil, para tantos povos imigrantes, caboclos, ciganos, indígenas que precisam do Evangelho, seja nos confins da terra, Nova Zelândia, Nepal, África, Europa, nós estamos exalando o bom perfume de Cristo. Quando essa igreja envia os missionários, ela está exalando o bom perfume de Cristo lá nos outros países, nos confins da terra. E isso é um grande privilégio, meus irmãos, isso é uma grande alegria. Temos o privilégio de poder anunciar o Evangelho, de transformar pessoas que vêm das trevas e agora vão para a luz, pessoas que saem do inferno e agora vão para o céu, graças a Deus e graças ao nosso privilégio de anunciar as boas novas. O privilégio de ser missionário não é só dos missionários, mas é de cada um de nós, do mais novo ao mais velho. É um dever, é uma ordem e é um privilégio de todos nós anunciar as boas novas, fazer discípulos, ensinar, levar pessoas ao batismo e tudo mais. Isso é motivo de alegria. Esse é o grande privilégio que o Senhor dá a cada um de nós. Portanto, meus irmãos, nada deve mudar o nosso foco. Nós devemos sempre agradecer a Deus que Ele sempre nos conduz em triunfo e agradecer que nós somos com Cristo o bom perfume para com os que são salvos e para os que não são salvos. Ele diz aqui que para alguns o Evangelho tem efeito positivo, e as pessoas são salvas e vão para o céu, e para os outros tem um efeito negativo. Eles não convertem, são rebeldes e por isso vão para o inferno. O texto diz aqui, para uns tem cheiro de vida para a vida e para outros tem cheiro de morte para a morte. Ele ainda está na sua ilustração. Então, aquela multidão, todos exalavam aquele bom perfume, vindo das pétalas e do incenso. Então, para os vitoriosos, para o Império Romano, para César e para o general, a sua família, e todos que estavam ali, os soldados vitoriosos, aquele perfume tinha cheiro de vida, porque eles eram vitoriosos agora, eles sobreviveram à guerra e eles agora estão mais abastados, mais ricos. Então aquele cheiro de vida, tinha cheiro de vida para eles, aquele perfume. Mas para aqueles soldados derrotados, que seriam executados logo na frente, aquele mesmo perfume tinha cheiro de morte.
Então ele diz, para uns cheiro de vida para a vida, vida eterna, e para outros cheiro de morte para a morte eterna. É isso que ele está ilustrando. Ou seja, o privilégio nosso de pregar o Evangelho, ele continua mesmo quando as pessoas não convertem. O nosso departamento, o nosso papel, meu irmão e minha irmã, não é a conversão. Esse é o departamento lá de cima, do Espírito Santo de Deus. É Ele que converte os corações. Então é nosso, não é o nosso departamento. A nossa missão é pregar o Evangelho. E quando nós pregamos o Evangelho, nós somos o bom perfume de Cristo. Mesmo os que são salvos e os que não são salvos. Deus continua sendo glorificado. Deus é glorificado nos que são salvos como nos que perdem, porque Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus da glória. E Ele continua sendo exaltado em qualquer uma das situações. E Ele nos dá esse privilégio de sermos o bom perfume, tanto nos que são salvos como nos que não são. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Quem pode entender, compreender as maravilhas do Senhor, esse plano maravilhoso, soberano de Deus de salvar as pessoas e de nos usar, eu e você, pessoas pecadoras, para levar o Evangelho de salvação e vida eterna para esse mundo? Que privilégio, que alegria nossa. Mas ele não para por aí, o apóstolo Paulo continua aqui no versículo 17, dizendo que graças a Deus nós temos o privilégio também de pregar a palavra fiel. Olha o que ele diz aqui no versículo 17: porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. O apóstolo Paulo, como eu disse, gostava de figuras, e aqui ele usa uma outra. Ele usa a figura de um mercador. O mercador era um comerciante desonesto na época do apóstolo Paulo. Eles tinham as feiras livres, como nós temos aqui em Santo Amaro, temos em todo o Brasil, outros lugares também. As feiras livres, e nessas feiras ao ar livre as pessoas vendem mercadorias, vendem animais, vendem frutas, verduras, legumes, vendem tantas outras variedades de produtos. Na época do apóstolo Paulo isso não era diferente. Eles vendiam todos esses produtos, mas vendiam também vinho. Então, um mercadejante, a pessoa desonesta, também vendia vinho. Então acontecia assim: você ia na feira e comprava um vinho, você experimentava, eles te davam um copo e você bebia, e o vinho, se você agradasse do vinho então, e você pedia ao vendedor que te desse então um jarro de vinho. Então ele ia lá e pegava um vaso, né, um jarro de vinho, era de barro, você não conseguia ver o fundo dele, e ele te entregava esse vinho. Mas existia os mercadejantes, ou seja, os desonestos, os mercadores desonestos, que quando você tomava aquele vinho, gostava, sentia o paladar, esse vinho é bom, pode me dar aí um garrafão. E aí ele ia lá no fundo, mas quando ele ia no fundo pegar o garrafão, ele completava com água, e aí ele tinha mais lucros. E quando você chegava em casa, o vinho estava aguado, estava diluído, né? Então ele enganava as pessoas, eram conhecidos como os mercadores. Então o apóstolo Paulo está dizendo que nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Nós não estamos como os falsos mestres vendendo para vocês um evangelho aguado, o evangelho diluído. Na época, lá na igreja de Corinto, em outras igrejas também, na igreja primitiva, naquela época, havia os falsos mestres que levavam o evangelho diluído, o evangelho misturado com o judaísmo. Havia muitos judeus na cidade, então eles, através de filosofias e costumes judaicas, leis judaicas, eles atraíam mais pessoas para si. Existiam também os filósofos, era uma cidade, em Corinto, ficava na Grécia, capital da filosofia, ali muito próximo de Atenas. Então eles eram atraídos com filosofias, e então os falsos mestres traziam essas filosofias e diluía para que houvesse mais adeptos, mais pessoas à igreja, e por isso eles tinham mais seguidores, às vezes até, do que o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, ele toma uma decisão. O apóstolo Paulo, ele conhecia as filosofias da época, ele conhecia o judaísmo, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, um grande judeu conhecedor da época, e ele disse: eu abro mão de todos os conhecimentos que ele conhecia, ele falava várias línguas, eu abro mão de tudo isso para pregar Cristo e esse crucificado. O apóstolo Paulo pregava somente Cristo e esse crucificado, o evangelho puro. Então ele diz aqui: graças a Deus, que apesar das dificuldades, das adversidades, graças a Deus, eu e você temos o privilégio de pregarmos a palavra fiel e não vender o evangelho diluído.
como fazem aí alguns. Nós temos hoje a teologia da prosperidade. As pessoas levam junto com o evangelho a teologia da prosperidade e atraem milhares e milhares de pessoas. Igrejas abarrotadas, igrejas com milhares de pessoas, mas eles levam o evangelho diluído, atrás de recursos, através de filosofias. Lá onde eu moro, na Nova Zelândia, eles trouxeram, a partir da década de 60, diluído ao evangelho, a teologia liberal. Isso tem matado igrejas. Hoje na Nova Zelândia existem centenas e centenas de igrejas fechadas, igrejas mortas, porque aderiram a esse tipo de teologia e tem matado as igrejas. Mas graças a Deus nós temos o privilégio de, aqui no Brasil, a igreja presbiteriana pregar o evangelho puro e simples, o evangelho fiel. E graças a Deus nós temos o privilégio, a igreja presbiteriana de Santo Amaro, pregar o evangelho fiel, a teologia reformada, a palavra de Deus. E tem levado esse evangelho até os confins da terra, através dos missionários. E os missionários têm levado esse evangelho fiel até os confins da terra. E é isso que faz a diferença, é isso que converte as pessoas. Nós fazemos um trabalho também missionário no Nepal há 8 anos. E quando chegamos lá, eu e um pastor amigo meu, pastor João Petrecelli, encontramos a igreja presbiteriana, apenas uma igreja nascente, e conversamos ali com os líderes, pastor Mahendra. E aí perguntamos para ele o que nós poderíamos fazer como pastores da igreja presbiteriana do Brasil, a igreja presbiteriana do Nepal. Ele falou, nós precisamos plantar igrejas aqui, nós temos 77 distritos em todo o Nepal, só como 77 países, e nós queremos um projeto de plantar uma igreja presbiteriana em cada estado desses. Precisamos de recursos financeiros para isso. O Nepal é muito pobre, com R$2.500 é a despesa mensal para você pagar o aluguel, é proibido, é um país de perseguição, você não pode ter templos, nós alugamos casas, onde a sala principal é o templo, e as demais dependências ficam como escola dominical e moradia do obreiro. Então, com todas as despesas, R$250 por mês, nós conseguimos pagar para um obreiro para plantar igrejas no Nepal. E graças a Deus estamos com há 8 anos atrás isso, hoje nós estamos com 22 igrejas no Nepal. Mas o Dr. Mahendra, ele pediu para nós, o pastor de lá, o responsável, ele pediu 2 coisas: conseguir os recursos para construir a igreja, e outra coisa, ensinarmos uma boa teologia para ele. Falou, por favor, nos ensina a teologia reformada. Ele havia convertido na igreja presbiteriana reformada e pediu que ensinasse. Ele falou, por quê? Porque se você pregar um evangelho diluído, fraco, aqui no Nepal, o cristianismo vai ser diluído. O Nepal é um país de 30 milhões de pessoas e que tem 33 milhões de deuses. Faz a conta, e tem mais Deus do que gente. Ele falou, se você pregar aqui Jesus, oferecer Jesus, as pessoas vão aceitar. Sim, eu creio em Jesus. Eu já tenho 33 milhões de deuses, um a mais, um a menos, não vai fazer diferença. Eu creio em Jesus. Falou, não, por favor, ensina-nos a teologia reformada. E graças a Deus a igreja está crescendo como nunca no Nepal. Deus tem abençoado, as igrejas estão crescendo, graças a Deus, porque lá nós temos levado o evangelho fiel da palavra de Deus. Então, graças a Deus, nada mais, meus irmãos, deve trazer alegria, frustração e tristeza para nós nessa vida. Nós devemos tirar o foco dessas questões e olhar para cima e agradecer a Deus. Graças a Deus, Ele sempre nos conduz em triunfo. Graças a Deus, temos o privilégio de levar o evangelho até os confins da terra. E graças a Deus, nós temos o privilégio de pregar e a responsabilidade e o dever de pregar a palavra fiel da palavra de Deus. Que Deus nos dê olhos espirituais. Em 2 Reis, capítulo 6, diz que Eliseu, o profeta, estava junto com seu moço, um ajudante, acredito que era seminarista, né? Estava ali com ele, e ele estava com medo, porque havia um grande exército em volta deles. O exército da Síria estava ali, ao redor, e então o jovem ali, moço, estava com medo, e disse para Eliseu, nós vamos perecer, olha, o exército está cercando a nossa casa aqui, a nossa cidade, nossa região. E ele falou, olha, maior é o que está conosco do que o que está com eles. E mesmo assim ele estava impassivo, estava temeroso. E então Eliseu, o profeta, orou ao Senhor, Senhor, dê a esse moço olhos espirituais. E o Senhor respondeu a oração e deu olhos espirituais. E agora, ele, além do exército da Síria, ele viu o exército do Senhor, com cavalos de fogo. E então ele ficou tranquilo, porque o exército do Senhor
era maior a proteção contra eles. E essa é a minha oração, que o Senhor nos dê olhos espirituais, olhemos além das adversidades da vida e olhemos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, aquele que venceu o inferno, o mal, o diabo por nós, o nosso general. Que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela sua santa e poderosa palavra. Pedimos que o Senhor nos oriente, o Senhor nos ajude, o Senhor nos fale conosco, Senhor, essa manhã. Dá-nos, Senhor, encorajamento. Se por acaso alguém está passando por adversidades, ó Pai, ou tristeza, que o Senhor fale ao coração. Ajude-nos, ó Pai, a compreender, ó Pai, a alegria, o privilégio, ó Pai, de fazermos parte desse plano maravilhoso, ó Pai, de sermos testemunhas, de pregarmos o Evangelho fiel, Senhor, e sermos conduzidos em marcha triunfal até a Jerusalém Celestial. É o que agradecemos e pedimos em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, o nosso general. Amém.